quando historiadores relatam a Revolução Francesa de 1792, sua atenção geralmente se concentra no que aconteceu nas ruas. Os massacres de setembro, a queda da monarquia e o fervor revolucionário que consumiu Paris. No entanto, a verdadeira história, amplamente ausente dos registros revolucionários e ainda oculta nas margens dos arquivos, desenrolou-se nas torres. Começou com uma ordem de confisco simples. Trabalhadores por toda esta França receberam instruções para remover sinos de igrejas, catedrais e torres cívicas em todo o país para recuperação de metal em apoio ao esforço de guerra. Enquanto a República se preparava para defender-se contra as forças monarquistas, o objetivo era utilitário: confiscar o bronze, fundi-lo e avaliar se o material poderia suprir a necessidade desesperada da revolução por canhões e moeda. Mas no instante em que os trabalhadores começaram a remover os sinos de Notre-Dame e outras estruturas antigas, algo imprevisto ocorreu. Eles descobriram mecanismos que haviam permanecido ocultos por séculos. Dentro das câmaras das torres, em alturas que poucos registros de manutenção jamais documentaram, as equipes encontraram sistemas acústicos e aparelhos de ressonância, que não correspondiam a nenhum método reconhecido de suspensão de sinos. Sua configuração era peculiar, sua complexidade era notável, e a engenharia não se assemelhava a nada nos manuais contemporâneos de fundição de sinos, não ecoava sequer a campanologia francesa ou italiana como normalmente entendida. Isto nunca apareceu nas proclamações revolucionárias oficiais. Não chegou aos jornais que documentavam os triunfos da República. No entanto, na documentação interna daquele ano, uma frase específica surge repetidamente: mecanismos inesperados, complexidade excessiva, propósito obscuro. O relato autorizado eventualmente reduziria tudo isso a suportes tradicionais de sinos, mecanismos de relógio abandonados, ou meramente características arquitetônicas decorativas. Nada notável, nada merecedor de atenção. Mas os registros de remoção daquele período, aqueles processados em instalações governamentais obscuras enquanto Paris celebrava sua libertação da monarquia, revelam outra coisa. Revelam trabalhadores posicionados ao lado de condutos de cobre fabricados com precisão muito superior a qualquer trabalho em metal daquela época poderia produzir. Componentes montados tão perfeitamente que, mesmo através da qualidade granulada dos esboços da era revolucionária, sua sofisticação é inegável. Padrões de metal enrolado e câmaras geométricas que não têm semelhança com qualquer tradição europeia documentada de suspensão de sinos, mas algo mais antigo, mais matemático, mais intencional. E quanto mais desmontavam, mais os sistemas deixavam de se assemelhar à campanologia como a entendemos, e cada vez mais se assemelhavam à tecnologia que havia sido utilizada, mantida e propositalmente ocultada. Inicialmente, as equipes de remoção tentaram classificar tudo da maneira mais direta: suportes elaborados de sinos, maquinaria de torre esquecida, trabalho em metal decorativo de renovações anteriores. Mas à medida que a documentação crescia e sistemas adicionais eram revelados em torres por toda Paris, as contradições se expandiram. Por que certas câmaras acústicas eram projetadas com dimensões que criavam ressonância harmônica perfeita em frequências específicas? Por que bobinas particulares de cobre eram arranjadas em padrões geométricos como se projetadas para distribuição de energia em vez de produção de som? Por que certos condutos continuavam pelas paredes da torre muito além dos limites de qualquer instalação de sino? E a questão que perturbava até os metalúrgicos mais convencionais: por que esses sistemas eram tão enormes? A remoção dos sinos exigia inventários precisos. No entanto, a infraestrutura acústica dentro de seções de Notre-Dame, Sainte-Chapelle e dezenas de igrejas paroquiais parecia construída para algo vastamente diferente de chamar os fiéis à oração. As equipes de remoção reconheciam privadamente entre si que a escala e sofisticação não correspondiam a nenhuma documentação arquitetônica ou de fundição de sinos, e embora nenhum deles empregasse terminologia como tecnologias desaparecidas, eles estavam reconhecendo algo igualmente perturbador. Alguém havia construído esses sistemas anteriormente. Não sinos, não instrumentos musicais. Geração de energia. À medida que os registros se multiplicavam, o silêncio também aumentava. Os relatórios ficaram mais breves. Os relatos tornaram-se ambíguos.
Os esboços deixaram de exibir as perspectivas mais amplas dos mecanismos, e então as câmaras das torres foram parcialmente seladas novamente no final de 1792. A infraestrutura restante foi protegida onde necessário para a estabilidade estrutural, e muito do que havia sido revelado foi despojado de seus componentes e fundido. Apenas fragmentos sobrevivem: documentação, vários desenhos técnicos e os relatos contidos de arquivistas que examinaram os arquivos antes que alguns desaparecessem. Mas mesmo do que perdura, uma configuração se torna aparente. Sistemas sofisticados demais para qualquer instalação de sinos documentada. Engenharia precisa demais para a cronologia aceita. Técnicas de construção que parecem herdadas, infraestrutura que parece originar-se de uma época tecnológica inteiramente diferente. Quando as equipes de remoção subiram além das câmaras inicialmente acessíveis dentro das torres de Paris, as suposições eram diretas. Eles antecipavam descobrir aparatos padrão de suspensão de sinos, possivelmente alguma maquinaria de relógio abandonada e vestígios dispersos de renovações anteriores. Nada peculiar, nada excepcional. Mas em semanas, essa premissa se desintegrou porque, em vez de um arranjo claro de sinos e suportes, as equipes encontraram uma sucessão de câmaras acústicas que não funcionavam da maneira que espaços de torre de uma catedral comum deveriam funcionar. A primeira anomalia foi a afinação. Cada torre, Notre-Dame, Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés e dezenas mais, parecia manter a mesma frequência fundamental de ressonância, os mesmos intervalos harmônicos, o mesmo arranjo geométrico. Igrejas diferentes, construtores diferentes, séculos diferentes não deveriam exibir isso. Arquitetos diferentes, fundidores de sinos diferentes, centenas de anos diferentes. Eles não constroem em alinhamento acústico perfeito com estruturas construídas gerações à parte. No entanto, por toda Paris, eles o fizeram. Câmaras de ressonância de uma catedral posicionadas para amplificar frequências, que correspondiam perfeitamente com câmaras em outra igreja a quilômetros de distância. Canais acústicos alinhados com canais em distritos completamente diferentes. Câmaras de sinos mantinham as mesmas proporções dimensionais, mesmo quando construídas em estilos arquitetônicos vastamente diferentes. Era como se cada torre que já se ergueu acima de Paris estivesse replicando um padrão de frequência original, que não aparece mais em nenhuma documentação arquitetônica. À medida que os trabalhadores investigavam mais alto, as câmaras ficavam mais peculiares. Acima das plataformas de sinos e vigas de suporte antecipadas, eles começaram a encontrar trabalho em metal que não se assemelhava a nada como aparato de suspensão de sinos. Bobinas substancialmente mais complexas, arranjos geométricos consideravelmente mais apertados, configurações que pareciam matematicamente precisas demais para qualquer coisa na campanologia registrada da Europa. Certas câmaras pareciam quase excessivas, espaços revestidos de cobre com reflexão acústica perfeita, executados com uma precisão que não correspondia ao trabalho primitivo em metal de qualquer período documentado. E então, chegou a descoberta que confundiu até os membros mais tradicionais das equipes de remoção: depósitos cristalinos, formações minerais recobrindo as superfícies metálicas, substâncias que haviam se cristalizado em padrões que só se desenvolvem sob exposição vibracional sustentada em frequências específicas. No entanto, não existe documentação histórica dessas torres produzindo algo além de tons de sinos padrão. Nenhum registro indicando operação acústica contínua na intensidade necessária para criar tais formações. Nada que explique por que porções substanciais das câmaras das torres parecem como se tivessem sido submetidas à ressonância harmônica sustentada por séculos, potencialmente milênios. Esboços de remoção criados em 1792 demonstram isso inequivocamente. Trabalhadores posicionados ao lado de mecanismos enrolados tão intrincados que os homens parecem primitivos em comparação. Trabalho em cobre fabricado com tanta precisão que até engenheiros elétricos contemporâneos examinam os desenhos de arquivo com espanto. Arranjos geométricos e câmaras acústicas que espelham instalações tecnológicas muito mais sofisticadas do que qualquer coisa atribuída à França revolucionária. Mas o detalhe mais perturbador não foi o que surgiu na documentação. Foi o que falhou em surgir nos arquivos.
Os relatórios autorizados compostos nos anos seguintes ao confisco mal fazem referência a essas características. Certas ilustrações excluem as câmaras mais complexas completamente. Sistemas particulares são condensados com terminologia indefinida como características decorativas ou embelezamentos arquitetônicos, mesmo que os esboços demonstrem que eram muito mais intrincados do que isso. O silêncio é difícil de ignorar, porque se esses sistemas de torre genuinamente pertenciam a tradições reconhecidas de fundição de sinos, por que não foram retratados em detalhe? Por que os mecanismos acústicos excepcionais não foram registrados minuciosamente? Por que os desenhos técnicos foram dispersos pelos arquivos revolucionários, em vez de compilados em uma única avaliação metalúrgica? Até certos componentes de cobre apresentavam uma preocupação. Padrões geométricos precisos demais, superfícies refinadas demais, depósitos cristalinos consistentes demais, formações que pareciam menos como corrosão natural e mais como subproduto de transmissão de energia sustentada. Transmissão que, baseada na cronologia convencional, não existia quando aquelas torres foram presumivelmente construídas. O que as equipes de remoção revelaram foram sistemas que não correspondiam à fundição de sinos francesa, não correspondiam à campanologia italiana e nem sequer correspondiam uns aos outros em termos tradicionais. Em vez disso, constituíam um vocabulário tecnológico peculiar, que parecia originar-se de múltiplos períodos, mas de alguma forma permanecia coeso, harmonicamente alinhado e impossivelmente exato. A surpresa inicial chegou com as próprias câmaras. Estas não eram simples plataformas de sinos ou espaços acústicos básicos. Eram câmaras geometricamente impecáveis, salas moldadas com proporções harmônicas precisas, superfícies revestidas de cobre que preservavam sua qualidade refletora impecavelmente através de séculos, e sistemas acústicos arranjados com coerência, quase como os remanescentes de uma rede de frequência mestra, que não existe mais em nenhum repositório. Certas câmaras eram completamente seladas, preenchidas com material tão compacto que os trabalhadores assumiram ter alcançado pedra sólida. Mas uma vez violadas, revelavam interiores que pareciam intocados desde o momento em que foram fechados. Superfícies de cobre polidas, arranjos de bobinas geométricas e configurações acústicas que geravam mais mistérios do que soluções. E então chegou a característica que ainda confunde pesquisadores presentemente: as enormes estruturas metálicas esféricas. Formalmente, foram posteriormente identificadas como invólucros de sinos ou características arquitetônicas decorativas. Mas nada sobre elas corresponde ao design característico de sinos ou trabalho em metal ornamental. Eram esféricas demais, dimensionadas com precisão demais e perfeitamente equilibradas demais, como se fossem fabricadas com implementos capazes de sustentar geometria perfeita. Certos ressonadores eram amplos o suficiente para conter um sino de tamanho completo dentro de seus interiores ocos. Outros eram metal sólido com estruturas de cavidade interna, quase como o alojamento para osciladores harmônicos ou dispositivos de amplificação de frequência. Trabalhadores de 1792 os caracterizavam em correspondência pessoal como esferas manufaturadas, não sinos, mas formas geométricas com uma função acústica, embora ninguém pudesse especificar qual poderia ter sido essa função. Outra peculiaridade emergiu no arranjo de certos sistemas de cobre. Estes não estavam meramente suportando os sinos de cima, muitos estavam configurados em padrões espirais que não faziam lógica arquitetônica, descendo através das paredes da torre, interconectados entre câmaras ou posicionados ao redor dos ressonadores esféricos em arranjos geométricos. Gerava uma possibilidade inquietante. Os sinos acima podem não servir meramente para chamar os fiéis. Eles podem ter servido como os componentes visíveis de algo substancialmente maior, um sistema cujas verdadeiras dimensões nunca foram documentadas, nunca ensinadas e nunca esclarecidas na história autorizada da arquitetura europeia. Quanto mais os trabalhadores investigavam, mais peculiares as descobertas se tornavam. Componentes de cobre surgiam com dimensões completamente uniformes. Certas superfícies eram polidas a acabamentos de espelho, refinadas, quase refletoras.
Outras exibiam padrões geométricos de formação precisa tão exatos que metalúrgicos contemporâneos ainda debatem sobre que implementos poderiam tê-los criado. Mas a descoberta que produziu mais perplexidade foi as estruturas cristalinas embutidas dentro do próprio cobre. Certas formações pareciam ressonantes, vibracionais ou alinhadas por frequência. No entanto, estavam localizadas em sistemas presumivelmente mais antigos do que qualquer ciência acústica sofisticada o suficiente para gerar tais resultados. A explicação autorizada fornecida subsequentemente: depósitos minerais naturais, padrões de corrosão. Mas isso não explica por que os cristais emergem dentro do cobre em padrões, não distribuídos aleatoriamente, mas alinhados, geométricos, organizados como se o metal fosse exposto a frequências específicas durante períodos sustentados. Essa variedade de resultado exige exposição vibracional muito excedendo tocar sinos, muito excedendo qualquer performance musical e muito excedendo qualquer coisa documentada na história arquitetônica europeia. Pouco depois dessas descobertas, algo peculiar começou a ocorrer. Câmaras foram despojadas de seus mecanismos, sistemas foram desmontados, porções complexas das instalações foram removidas das torres inteiramente. Certo disso foi formalmente designado como recuperação de metal necessária para apoiar o esforço de guerra revolucionário. Mas as escolhas sobre quais sistemas remover primeiro e quais componentes fundir imediatamente geraram questões contidas entre testemunhas, porque os mecanismos que foram destruídos prontamente eram invariavelmente aqueles que contestavam a cronologia autorizada mais. Os ressonadores geométricos, os arranjos de bobinas de cobre, os sistemas revestidos de cristal, as câmaras acústicas que pareciam conectar-se a condutos estendendo-se por todas as estruturas das torres. Esses condutos eram possivelmente a descoberta mais enigmática de todas. Não eram características arquitetônicas casuais. Eram componentes de uma configuração sistemática, uma rede de canais que parecia menos como detalhes de construção e mais como infraestrutura. Alinhada, calculada, organizada, como se uma vez ligasse a uma rede harmônica substancialmente maior que conectava cada torre importante por toda Paris e talvez além, muito antes de qualquer cultura que reconhecemos jamais documentar tais sistemas. E ainda assim, quase tão rapidamente quanto foram revelados, muitos foram destruídos, seus componentes fundidos, seu propósito inexplorado, sua presença silenciosamente eliminada de levantamentos arquitetônicos posteriores. Quando você examina os meses finais dos confiscos de sinos de 1792, algo se torna impossível de desconsiderar. A operação não concluiu naturalmente, foi acelerada, não completada, não terminada, acelerada. Quanto mais as equipes de remoção procediam, mais o caráter de sua documentação se transformava. Entradas iniciais eram procedimentais, quase rotineiras, mas no final a linguagem se torna guardada, indefinida e estranhamente incompleta, como se alguém mais subitamente controlasse o que podia ser registrado. E é aqui que o mistério definitivo começa. Porque as câmaras finais que acessaram dentro das torres mais altas de Paris não eram típicas, não eram arquitetônicas, não eram decorativas, nem sequer eram classificáveis como aparato de suspensão de sinos. Eram algo totalmente diferente. Múltiplos relatos, os poucos que persistiram, retratavam sistemas que subitamente se transformavam do reconhecível ao inexplicável. Trabalho em cobre com conexões tão precisas que você não poderia inserir uma lâmina entre elas. Câmaras geométricas formadas com precisão que a França pré-industrial nunca deveria possuir. Ressonadores projetados para frequências muito além de qualquer coisa produzida por sinos, e condutos que se estendiam por todas as estruturas das torres, desaparecendo nas paredes sob estruturas contemporâneas. Mas, aqui está o aspecto que sempre é ocultado. Os sistemas mais sofisticados foram aqueles que foram fundidos primeiro. Trabalhadores descreveram desmontar câmaras completas, remover componentes, destruir instalações que haviam acabado de ser descobertas. Não foi gradual, foi pronto, a explicação autorizada. Escassez de metal, necessidade militar, urgência revolucionária. Mas se fosse apenas sobre recuperação de bronze, por que os sistemas mais complexos, mais geometricamente precisos, mais acusticamente sofisticados, foram os destruídos primeiro?
E por que sinos simples eram frequentemente deixados pendurados enquanto mecanismos elaborados eram priorizados para a destruição? Não faz lógica a menos que aqueles sistemas de torre representassem uma variedade diferente de perigo. Não física, histórica. Porque se a infraestrutura dentro das torres de Paris genuinamente exibia engenharia acústica além da capacidade pré-revolucionária, e se certos desses sistemas não correspondiam a nenhuma tradição documentada de fundição de sinos, então a narrativa aceita completa do desenvolvimento tecnológico europeu começa a desmoronar. Imagine o que significaria se as mais grandiosas catedrais da Europa fossem construídas ao redor de algo muito mais antigo, algo funcional, algo projetado, algo que não construímos para adoração. Imagine o que significa se as torres não fossem meramente conquistas arquitetônicas, mas os componentes visíveis de uma rede de frequência continental que antecede a história registrada. E talvez seja por isso que as descobertas de 1792 foram sistematicamente destruídas, não para suprir a revolução, mas para eliminar a evidência. Os esboços restantes transmitem sua própria narrativa, trabalhadores posicionados ao lado de sistemas que parecem quase tecnológicos, arranjos geométricos que espelham geração de frequência, câmaras acústicas sofisticadas demais para sua suposta era. Estas não são as variedades de descobertas que historiadores preferem esclarecer. São as variedades que preferem não discutir absolutamente. E isso nos traz a questão definitiva. Por que a evidência mais sofisticada, os sistemas acústicos mais complexos, a infraestrutura mais geometricamente precisa, foi destruída tão minuciosamente? Porque quando você recua, a configuração se torna aparente. As câmaras de ressonância foram desmontadas. Os arranjos de cobre geométricos foram desmontados. Os ressonadores esféricos foram desmontados. Os condutos alinhados por frequência foram desmontados. Os sistemas revestidos de cristal foram desmontados. E até porções da documentação técnica desapareceram, quase como se o confisco tivesse inadvertidamente revelado um capítulo da história que não deveria emergir. Um capítulo mais antigo do que a monarquia francesa, mais antigo do que o cristianismo registrado, mais antigo do que a narrativa que nos foi fornecida. E por um breve instante, em 1792, as torres se abriram suficientemente para revelá-lo. Mas em vez de examiná-lo, destruíram-no. Fundiram-no, desmontaram-no, esqueceram-no ou fingiram. Porque se as grandes catedrais da Europa ocultavam sistemas de geração de frequência, erguidos por uma civilização que não reconhecemos mais, então a questão genuína não é o que foi descoberto em 1792. É o que mais permanece dentro das torres do mundo. Que outras igrejas, que outras estruturas, que outros sistemas acústicos foram silenciosamente destruídos muito antes de alguém pensar em documentá-los adequadamente. O confisco de sinos de 1792 não foi meramente um esforço de recuperação de metal revolucionário. Foi um vislumbre, um breve vislumbre inadvertido de uma versão da história que nunca deveríamos testemunhar.